Léo, estava falando ali bem no início sobre o teu trabalho referente a uma consultoria, uma Uhum. empresa da Alemanha, porque lá tem um pouco mais de, vamos dizer, evolução, um pouco mais de expertise. Aqui a gente tá, como diz o Guina, falou, por esse momento de transformação. O que tu vê hoje, assim, com essa tua experiência que tu tem, o nosso grande desafio hoje no Brasil, na parte ferrovia, Acho que o que o Guina comentou do conhecimento técnico. conhecimento técnico? Conhecimento técnico. Porque assim, é fato que a gente é notório que a ferrovia vai ganhar o seu espaço. O Brasil, pelas suas dimensões, né, pela sua capacidade produtiva, precisa de agregar mais um meio de transporte para commodity, para outros É níveis de interessante isso aí que tu transporte. acabou de falar. Quando tem essas greves de caminhoneiro, aí o pessoal vem à imprensa, o Brasil tem que investir em ferrovia, a gente só depende, aí para tudo, para os caminhões, para o Brasil e a ferrovia. Aí vem essa. Então, assim, visto que existe essa necessidade, existe essa demanda, você precisa de pessoas qualificadas, né? E durante uma construção, durante uma execução de obra ou um projeto, você não vai treinar a pessoa durante a execução, você quer que a pessoa já entregue resultados. Imagina, você fazer um projeto de 500 quilômetros de ferrovia com pessoas com pouca expertise, não dá certo, né? Precisa de ter know-how, ter conhecimento e formar essas pessoas. Então, acho que o maior desafio é esse, assim, é a diferença que eu vejo quando às vezes tenho contato com algumas ferrovias de fora, o nível de detalhamento técnico que o pessoal tem, né, que já Entendi. conhece de longa data. Tá certo que existem alguns padrões mais estabelecidos, mas existe uma escola ferroviária por trás. Existe um incentivo da pessoa já conviver com o trem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho extremamente interessante. É, a empresa que eu trabalho é da Alemanha. Na cabeça do pessoal da Alemanha, não existe assim, a opção de não ter o trem como transporte. Você fala assim, não, eu vou para tal lugar. Aí ele pergunta, vou de metrô, de trem urbano, como é que você vai? Não, tô pensando em ir de carro. Por quê? Eles perguntam, por quê? Vai de trem. Eu falo, não, o conceito é diferente, já está Conceito é integrado na diferente. matriz. Já é uma opção. É Já como, nasceu com ou eu aquilo. vou de carro ou eu vou de ônibus. Né? Exato. Ou vou de avião, né? E a Exato. facilidade também, né? Porque É. você chega com sua mala, põe num compartimento em cima e vai embora. Aí, Você aí não- isso, o conceito já aparece. As pessoas já não enxergam um país sem aquela matriz de transporte. Pois é, mas aí eu tenho essa dúvida, me esclarece aí alguém de vocês aí. Estamos falando de carga, transporte de carga, das concessões para transporte de mercadoria, mas pessoas, você não fala a questão do metrô urbano, mas entre cidades, Intercities. por que não colou ainda no Brasil isso? É inviável? Eu escutei uma vez um especialista falando que é muito caro. O governo precisaria dar um subsídio, né? Precisa ter um volume bem grande de passageiros. Esse é um ponto. Né? Isso é nossa cultura, como tu falou, né? Ali, É. assim, a pessoa vai realmente ter essa cultura, né? Se existir essa opção, Exato. E isso é uma mudança que tem que existir para assim, por que você abandonaria o seu carro particular, o seu veículo, que você tem todo o seu conforto, para um Sim. meio que ainda é conforto? Você tem que se sentir melhor dentro daquele meio de Sim, transporte sim. para você vou deixar fazer o parte carro dele. aqui na minha garagem e vou para São Paulo de trem. Com toda a minha Exato. família. Toda a minha família. Pois é. Exato. Então, isso tem que mudar. E lembrando que projetos de passageiros são complexos, pelo menos até onde eu conheço, porque eles dependem também de planejamento de cidades. São em Sim. conjunto. Cidades, estados e de longo prazo. De Então, vez em quando, volta e meia, vem aquela conversa do trem bala, né? Mas Sim. ainda não colou no Brasil, né? Sim. É difícil, investimento caro, né? Porque de nada adianta você fazer um investimento desse se você não tiver um público certeiro de que você vai ter. Exatamente. Né? E de que assim, a cidade vai estar planejada para aquilo. O que adianta? Eu vou fazer uma linha. A pergunta é assim: vou fazer uma linha de metrô para aquela região da cidade. Para que essa cidade não vai crescer para lá? Qual que é o planejamento Aqui da em cidade? Curitiba, da onde nós estamos falando, aqui de Curitiba, né? Um lugar muito importante aqui, né? A ligação de Curitiba com a ferrovia, né? Do entorno, né? Inclusive tem até um shopping aqui em Curitiba que tem
Shopping Estação, né? Estação. Tem a locomotiva ali, né? Enfim, mas essa questão aí da importância, né, do modo ferroviário dentro da cidade, e aqui se discute, de vez em quando a gente escuta, por que Curitiba não tem um metrô, né? Mas não é fácil implantar, né? Tem a questão do impacto da obra de engenharia, Sim. além dessa questão que você falou também do verdade. público certeiro, né? Então, como é que ficaria um metrô dentro de Curitiba, né? Ou de uma outra cidade, de uma outra capital? Claro, nós temos cidades ali, por exemplo, acho que Belo Horizonte, né? Salvador, que já Porto Alegre, né? Mas outras capitais ainda dá pra gente dizer que não tem esse transporte até de metrô. E aqui a gente falando em transporte de trem, eu acho, Aguinaldo, que daí é uma outra transformação que a gente tem que ter na frente, né? Isso, é uma outra, né? um outro E sabe daí caminho. quantos anos, mas é um desafio, né? É um desafio Só grande. curiosidade, esse Shopping Estação, ele era uma estação, Era uma estação, real estação mesmo. ferroviária. Bem. E tem um museu lá, né? Tem um museu maravilhoso. Para quem Um não museu. for, vale a pena visitar, porque as peças lá são bem interessantes. E lá era a sede da rede, né? Da rede Da ferroviária. rede ferroviária. Regional, Giovanni, eu acho que olhando para o transporte de cargas, a gente vem falando bastante sobre isso. A gente está passando por essa transformação muito grande, a gente está vivendo isso. Nos próximos anos a gente vai ver um crescimento de obras ferroviárias, e esse mercado ferroviário ele vai aquecer bastante, porque depois das obras a gente vem com a implementação da ferrovia. Então, fabricante de locomotiva, fabricante de vagão, operação ferroviária como um todo, tudo isso vai abrir caminho para uma série de pessoas a trabalhar na ferrovia, e a gente vai estar, nesse momento, a gente está carente dessa mão de obra. Tem que correr, né, Léo? Como tu falou, tem um hiato ali, mas tem pessoal novo, vocês têm que correr, treinar esse pessoal aí, né? É a transferência do conhecimento, né? E são nichos, né? Transferir interessante conhecimento, que os nichos dos modais de transporte. Aeroviário conversa com outros aeroviários, né? Porque é o mesmo nível de conhecimento. Ferroviário conversa com mais ferroviários. Rodoviário conversa com os rodoviários. Isso é interessante porque, querendo ou não, é uma forma das pessoas trocarem experiências, mas na ferrovia a gente tem esse ato que eu comentei, né? Que os outros setores não tiveram. Então você não sofre tantas variações. Sim. Na ferrovia sente. Sente bastante.